Seguindo aqui agora com o tema saúde financeira. Como administrar na longevidade, vamos convidar o especialista em políticas públicas e gestão governamental, Gleison Ruben. Seja bem-vindo. Obrigada. Aqui eu só preciso... Bom, pessoal, boa tarde a todos, obrigado pela presença. A gente sabe do desafio de estar aqui falando sobre longevidade financeira, na sequência de uma discussão tão rica, tão importante, tão necessária para o país. Nós temos, obviamente, aqui a consciência de que o horário nos impõe um desafio adicional, falar nesse momento em que também a necessidade de respeitarmos o direito humano à alimentação, né, Walter? É algo fundamental, mas nós não queríamos perder aqui esse espaço e trazer um pouco da mensagem do Instituto de Longevidade. Antes de entrarmos no tema, e eu vou fazer aqui, lançar a mim mesmo o desafio de ser objetivo, de trazer a nossa mensagem, a nossa contribuição para essa arena de debates, falar dentro de um tempo que seja o tempo estipulado, mas, se for possível, até reservar algum espaço ao final para alguma eventual pergunta. O Instituto de Longevidade foi idealizado em 2016 pelo Newton Molina, um dos nomes que mais tem atuado na discussão sobre a longevidade no país, e em 2019 nós decidimos nos afunilar ali no tema da longevidade financeira. A gente sabe que boa parte das necessidades e das expectativas da pessoa idosa, do longevo, acabam sendo frustradas ou não atendidas adequadamente por uma questão de absoluta ausência de segurança financeira. Nosso país, embora tenha um sistema único de saúde, embora tenha um dos maiores sistemas públicos do mundo de previdência, ele ainda não é capaz, ou pelo menos até hoje ele não foi capaz, de garantir por meios públicos, por meios estatais, esta segurança financeira para as pessoas que já deixaram o mercado de trabalho. E aí acaba que a pessoa não tem muita outra opção que não seja ela própria, individualmente, a partir das suas atitudes, dos seus hábitos, complementar ou até, em alguns casos, cuidar sozinha desta necessidade que é assegurar os recursos financeiros que estarão na base de uma alimentação adequada, de uma saúde adequada, de uma atividade social que seja instigante, da realização daqueles sonhos, daquelas expectativas que foram acalentadas ao longo de toda uma vida. Então, eu queria falar um pouco sobre como o Instituto de Longevidade entende esta necessidade, essa discussão, e como nós poderíamos, de alguma maneira, sermos mais efetivos na administração da nossa própria saúde financeira, com vistas aos anos da maturidade. Primeiro, essa parte aqui eu vou ser mais sucinto, porque isso foi falado ao longo de todo o evento, de toda a Expo. A longevidade é uma história de conquistas, e de conquistas que estão à vista de qualquer pessoa, por mais desinformada, desatenta que ela possa ser. Os dados de expectativa de vida no Brasil, eles crescem de forma dramática a partir dos anos 50. Só para vocês terem uma ideia, num espaço de pouco mais de 70 anos, as mulheres ganharam cerca de 31 anos de expectativa de vida. E neste mesmo intervalo de tempo, nessas 7 décadas, os homens ganharam um pouco menos, mas ainda assim um resultado notável, 27 anos de aumento na expectativa de vida. Nós estamos falando basicamente o seguinte: a cada 2 anos, nas últimas 7 décadas, as mulheres ganharam 1 ano a mais de expectativa de vida. A cada 2 anos e meio, os homens ganharam 1 ano a mais de expectativa de vida. E este processo ainda não está concluído. Nós ainda temos um espaço de crescimento e nos tornaremos, com todas as mazelas do nosso país, de desigualdades regionais,
com os nossos desafios de questões sociais, de saneamento básico, muitas vezes não resolvidas ainda. A gente sempre diz, né, o Brasil é o país que traz contradições de não ter resolvido ainda situações do século XIX e, ao mesmo tempo, se destacar em situações do século XXI. Então, somos capazes de colher o voto de 140 milhões de eleitores em 4 horas e meia, mas não somos capazes de assegurar que os 5.570 municípios brasileiros tenham 100% de saneamento de esgoto e de coleta de lixo. Enfim, com tudo isso, o fato é que nós estamos vivendo mais. E isso, naturalmente, traz uma série de oportunidades, mas também traz um grande desafio. O desafio óbvio, e isso tem sido falado de forma recorrente, é que os sistemas públicos de previdência e de saúde tendem, no modelo atual, a colapsar. Nós vamos ter uma quantidade de contribuintes na base da pirâmide que não será capaz de suportar a quantidade de pessoas que estarão sob a cobertura do sistema previdenciário. E os próprios sistemas de saúde também terão que se reorganizar. Se nós formos olhar hoje a quantidade de gerontólogos, de geriatras por 100 mil habitantes, ela já é insuficiente para atender a demanda de agora, o que dirá a demanda desta realidade que está projetada para daqui a 15 anos, 20 anos. Até 2050, 1 de cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos. Até 2050, de cada 4 pessoas no Brasil, uma delas estará vivendo todas as realidades com as condições e as necessidades e as expectativas da pessoa idosa. Hoje, talvez ainda se olhe para o público da pessoa idosa como um segmento que, por não ser numericamente majoritário, ele não tem essa precedência no atendimento das suas demandas. Mas essa realidade vai mudar brevemente. Como funciona a questão financeira ao longo da vida? Uma das pessoas que estudou isso de forma mais aprofundada foi o Franco Modigliani, um prêmio Nobel da Economia, um economista nascido na Itália, depois naturalizado americano, que trabalhou uma teoria chamada hipótese do ciclo de vida, fundamental para entender como a poupança se forma nas sociedades modernas. E, em linhas gerais, essa hipótese ou essa teoria diz o seguinte: o padrão de consumo das pessoas é relativamente constante ao longo da vida, porque ele é limitado pela renda. As pessoas não podem ou não deveriam consumir mais do que ganham. De modo que, se ela quer manter um padrão de consumo também para depois da aposentadoria, ela precisa usar o tempo da vida ativa para gerar uma poupança que depois vai ser consumida, vai ser gasta, vai ser desfrutada, usufruída no período pós-vida ativa. A linha azul seria basicamente a linha da renda de uma pessoa em cada um dos seus anos de vida. Veja que tem um crescimento da renda ali até os 50 anos, um crescimento mais acentuado, o que faz todo sentido. A pessoa começa sua trajetória profissional como um trainee, como um estagiário, vai se desenvolvendo na carreira, vai alcançando posições de mais destaque. Quando chega na maturidade da carreira, ainda tem um espaço de crescimento de renda, não na mesma proporção, até que essa renda começa a cair. Porque se ela não vem mais do trabalho, ela vem do sistema público de aposentadoria ou do sistema privado de aposentadoria, que acaba não tendo, muitas vezes, reajustes que acompanhem a inflação. Já, então ali os 3 períodos que eu falei, a juventude, a acumulação, o período da maturidade e o período da desacumulação, quando começa a se comprometer a renda. Já os gastos têm um comportamento completamente diferente. O fato é, vai se gastando mais ao longo da vida e vai se gastando em coisas diferentes. O jovem gasta menos em remédio do que o idoso, mas gasta mais em educação. O jovem gasta menos em planos de saúde do que o idoso, mas gasta mais em transporte. Então, muda-se o patamar e a natureza do gasto. Aliás, o Instituto de Longevidade, ele é a única instituição no mundo, que tem um índice de inflação calculado para a pessoa aposentada, para os 50 mais. Não há no mundo ninguém que tenha feito isso. Nós pegamos o índice do IBGE, né, o IPCA, e recalibramos os pesos, porque o que é a inflação de habitação para uma pessoa de 30 é bem diferente do que é a inflação de habitação para uma pessoa de 60, 70.
A mesma coisa com transporte, a mesma coisa com alimentação e especialmente com saúde. Eu vou falar disso um pouco adiante. Qual o problema aqui do aumento da expectativa de vida? Geralmente, quando os gastos superam a renda, até então, nos anos 80, nos anos 70, era o momento em que a pessoa falecia porque chegava ali mais ou menos a expectativa de sobrevivência dela. Na medida em que as pessoas vivem mais, esta renda vai continuar se desfazendo, vai continuar caindo e os gastos vão continuar subindo. A pessoa estará viva e num processo de boca de jacaré, gasto para cima, renda para baixo. E se a gente imaginar que as pessoas, nesta última etapa da vida, tendem a ter gastos ainda maiores, se ela tiver uma doença, se ela tiver uma situação que requeira ali uma atenção diferenciada, a boca do jacaré fica maior ainda. Então, nós seguramente já estamos diante da realidade de que teremos anos adicionais de vida. O que fazer para que esses anos adicionais de vida venham também com vida adicional? Venham também com capacidade, autonomia, independência, para que a pessoa possa fazer aquilo que ela quer fazer sem que o dinheiro seja um fator limitante para isso. É onde entra a atuação do nosso instituto. A gente quer atuar exatamente nessa dificuldade de fechar a boca do jacaré, né? Neste problema da incapacidade de se manter a renda acompanhando os gastos. A gente falava dos ganhos de vida, dos 31 anos para mulheres e 27 anos para homens, só que tem um lado desse crescimento aqui que não é tão favorável. Não necessariamente é de vida saudável. E eu vou falar de mais uma coisa do Instituto de Longevidade. Nós temos uma preocupação lá na raiz, na origem, desde o primeiro ano do Instituto, com saúde integral da pessoa. Não por acaso, boa parte dos nossos conteúdos, dos nossos benefícios, focam em saúde preventiva, tanto em saúde física quanto em saúde mental. A gente tem aqui alguns estudos da Organização Mundial de Saúde. As mulheres, embora vivam mais, elas vivem por, em média, até 12 anos com alguma condição que limita a plena saúde. Os homens, embora vivam um pouco menos, eles também têm uma perda, entre aspas, de qualidade de vida saudável de pelo menos 9 anos. Então, é aquela expectativa de que nós vamos passar dos 80, dos 90, dos 100, mas a doença vem também. Então, teremos que lidar com esta realidade de que, né, essas décadas finais trarão uma dificuldade e um componente. E aí eu falava da inflação que a gente calcula. Este ano em particular, ali pelo mês de abril, maio, é quando nós temos concentradas as decisões de reajuste de plano de saúde, é quando o governo autoriza o aumento na tabela de preços de medicamentos, é quando nós temos a preparação da virada de estação em muitos casos, começa o outono, se aproxima o inverno, e a gente tem um aumento das doenças respiratórias. Este período, de abril até maio, junho, julho, esse quadrimestre, representa para o idoso o que representa janeiro e fevereiro para quem tem filhos na escola. É aquele mês do desespero, em que as contas não fecham porque os gastos aumentam absurdamente. E isso nós temos dentro das nossas medições, o IPCA 50+, o IPCA aposentado, que são índices que avaliam de que maneira o aumento da despesa mexe no bolso da pessoa idosa. No IPCA normal, saúde, por exemplo, representa 13% do índice total. No IPCA aposentado, saúde representa 18,4%. É uma contribuição 50% maior. Sem esse ajuste fino, passa-se a falsa impressão de que a inflação ela mexe do mesmo jeito no orçamento das famílias que têm pessoas maduras ou das famílias que só têm pessoas jovens, e isso não é verdade. Ao recalibrarmos esses pesos, a gente consegue mostrar de forma mais eficiente o quanto isso pesa, o quanto isso deveria ser considerado. Bom, até aqui, em 15 minutos, eu descrevi o problema, mas vocês não vieram aqui para ouvir o problema, vocês estão interessados na solução. Então, agora vamos tentar mostrar caminhos possíveis. Não é uma receita de bolo, não é nada mágico. Muito do que está aqui está dentro do conhecimento
do senso comum da sociedade, mas é fundamental que a gente estruture isso de uma forma um pouco mais didática, metodológica. O Instituto de Longevidade desenvolveu uma dinâmica comportamental e que organiza o processo decisório lastreado em 5 pilares para alcançar a longevidade financeira. São 5 conceitos que estão expressos nessa semi-mandala aqui. Poupar certo, gastar bem, ganhar mais, investir melhor e proteger capital. Esse é o caminho que a gente propõe e eu queria trilhar com vocês um pouquinho de cada uma dessas 5 verticais. Poupar certo. Vamos começar aqui desfazendo alguns mitos. Eu só tenho R$100 por mês que me sobra no final do salário. A maioria dos brasileiros tem 3 a 5 dias de mês que sobram no final do salário. Né? Não é o salário que sobra no final do mês, é o mês que sobra no final do salário. Mas vamos imaginar essa situação positiva. A pessoa só tem R$100. Não vale a pena poupar isso. Eu vou gastar e comprar alguma coisa que eu gosto. Poupança tem menos a ver com valor e tem mais a ver com regularidade. Mais do que você ter 1.000, 2.000, 5.000 para poupar, é poupar todo mês, poupar recorrentemente, fazer disso uma parte do seu hábito, de modo que aquilo é como pagar uma conta. Né? A conta você não tem opção, eu pago ou eu não pago, não, é obrigação. Poupar também deveria ser. Assim, esse tem que ser o pensamento. O poupar é um compromisso tão inafastável quanto pagar a conta de luz. Aí se só dá para poupar R$50, que poupe R$50, porque isso é que vai permitir que o efeito do tempo e do efeito acumulativo façam os R$50 virarem um valor expressivo. Porque os R$50 são R$600 no final do ano, os R$100 é 1.200, os R$200, 2.400, e isso sem considerar uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o investimento. O hábito faz com que você consiga ir gerando um capital de forma paulatina. E aí tem 2 fatores que ajudam muito. Um é o tempo, e o outro é a mágica chamada juros compostos. Então, quanto mais tempo você se coloca neste processo, mais os juros compostos também atuam e faz com que aqueles R$50 ou R$100 que sobram no final do mês consigam te ajudar a buscar a meta que você alcança. E poupar para quê? Poupar para realizar um sonho. Poupar para realizar um desejo. Poupar para satisfazer uma necessidade que não pode ser satisfeita naquele mês 1, mas pode ser satisfeita ao final de 6 meses, ou de 12 meses, ou de 2 anos. Segunda trilha, gastar bem, e ela tem tudo a ver com a primeira. Nós temos que ter uma consciência de que o nosso padrão de vida é delimitado pelo nosso rendimento. Parece uma obviedade falar isso, mas se eu tivesse aqui uma plateia de alunos de colégios de ensino médio, eu falaria para eles com o seguinte complemento: o nosso padrão de vida não é delimitado pelo influencer que a gente segue na rede social. O nosso padrão de vida não é o padrão de vida do ator da televisão, da atriz da televisão, do cantor, da influencer que tem 3 milhões, 5 milhões, 30 milhões de seguidores. A sua vida não é a vida deles. Então, o seu padrão de consumo não tem que ser o padrão de consumo deles. E nem o do seu vizinho, e nem o do seu parente. O seu padrão de consumo é aquilo que a sua renda lhe permite. E se as pessoas não encontrarem felicidade nisso, eu garanto, elas encontrarão uma profunda decepção e uma profunda frustração quando verem que, além de não sustentar o padrão idealizado, ainda contratou uma dívida impagável. A gente tem hoje uma série de pessoas que atuam no campo da educação financeira, que não trabalham para ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, trabalham para ensinar a pessoa a pagar a dívida monumental que ela adquiriu, ou seja, é para desfazer o estrago. Em vez de termos uma atuação preventiva, os nossos educadores financeiros hoje tentam apagar o incêndio, é tentar salvar alguma coisa, e aí tem casos extremos que as pessoas perdem a casa, perdem todo o patrimônio, e há casos extremos ainda mais que a pessoa tira a própria vida
Infelizmente, as questões financeiras são um dos grandes gatilhos do alto índice de suicídios que nós temos no país. E tudo começa pelo fato da pessoa aspirar a um padrão de vida que não é a realidade dela. E é necessário, é forçoso encontrar a felicidade em diferentes padrões de vida. Senão a gente vai assumir aqui uma falácia de que a felicidade só existe quando há suficiência de dinheiro. E isso é uma falácia porque a suficiência nunca chega. Quanto mais se tem, mais se quer. Então não é controlar o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Alguns dos mais renomados educadores financeiros trabalham junto com psicólogos. O problema, mais do que a matemática, mais do que o número, o problema é a visão de mundo. Então é fundamental o que está escrito ali embaixo, ó, gerenciar emoções na tomada de decisão. É não comprar por impulso. Um dos livros mais acompanhados nessa área de educação financeira tem um título fantástico. O nome do título do livro é Precisar Não Precisa. Como quem diz assim, mas eu preciso comprar aquilo. A gente fala, não, você pode até comprar, você pode até querer comprar, mas precisar não precisa. Então, assim, é como a gente acaba trazendo à vida uma carga de complexidade por entender que algo é imprescindível, quando na verdade ele não é imprescindível. Você consegue perfeitamente sobreviver sem aquilo. Segundo, quem tem que estar no comando das finanças é você, e não as circunstâncias. E aqui, gastar bem não é também ser aquela pessoa que não gasta com nada. O carro começou a fazer barulho estranho e a pessoa não quer gastar. Se o carro começou a fazer barulho, você tem que ver o que é, tem que atuar rápido, enquanto o problema é desse tamanho, antes de deixar o problema virar desse tamanho. Então tem muita gente que acha que assim, olha, eu tinha que trocar o óleo de 10 em 10 mil, eu só troco o óleo de 20 em 20, ótima economia. Você vai arrumar um problema muito maior, você vai fundir o motor do seu carro e você, em vez de gastar bem, você está gastando mal, porque gastar bem é gastar corretamente, não gastar nada. Terceira trilha, ganhar mais. Mas eu tenho 70 anos e eu vou ganhar mais? Sim, senhor. E aí, de novo, o Instituto de Longevidade tem uma atuação na área de educação, não só educação financeira. Nós temos uma plataforma com 200 cursos cadastrados online. Vou falar ao final. Nós temos um programa de benefícios que permite que o nosso associado acesse essa plataforma com esses 200 cursos. Muita coisa na área de empreendedorismo. Sempre sonhei em abrir uma confeitaria. Eu sempre gostei, estou dando um exemplo, não sei cozinhar, mal sei fazer o café, tá? O meu café. Sempre sonhei em produzir bolos, tortas, doces, não sei o quê, mas eu não sei como abrir um negócio. Nós temos na nossa plataforma cursos na área de empreendedorismo, plano de negócios, como organizar uma nova frente. E às vezes a pessoa não faz aquilo, não é porque não tem energia mais, é porque apenas falta a orientação necessária. Investir melhor. Lembra que eu falei da poupança? Os R$50, os R$100 que começa a virar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Deixar o dinheiro parado é também uma forma de você perder dinheiro. Então, se você tem lá um dinheiro, ele precisa estar aplicado, e aí há vários tipos de aplicação. Eu não quero botar na bolsa. Não existe só a bolsa. Na verdade, existe uma coisa que é, inclusive, uma regra da Comissão de Valores Mobiliários no Brasil e do Banco Central. As instituições financeiras são obrigadas a cumprir. Então, estou trazendo informação aqui absolutamente pertinente. Um princípio chamado Know Your Client, conheça o seu cliente. Você jamais pode sugerir para duas pessoas em diferentes etapas da vida o mesmo investimento. O investimento em renda variável pode ser muito pertinente para alguém de 30 anos e pode ser algo absolutamente inapropriado para alguém de 60 anos. O investimento em renda fixa pode ser o contrário disso, algo que não é adequado para alguém de 30 ou não é a melhor opção, e a opção mais interessante para alguém de 60, 70. Então, em cada fase da vida, há diferentes investimentos adequados ao momento, ao perfil de consumo, de expectativa, etc. e tal. Finalmente, proteger capital. E proteger capital é fazer seguro? Sim, mas não só isso. Proteger-se de golpes.
O longevo, o idoso hoje é o alvo preferencial dos golpistas, principalmente pela internet, com a história de que, olha, você tem que mandar aqui a documentação para a gente dar entrada lá no seguro da vida toda, da revisão da vida toda do INSS. Então, de novo, lá no Instituto de Longevidade, a gente produz uma série de conteúdos que alertam o que é golpe, né? O Walter, quando falou assim, é o site mais importante do país sobre conteúdo para pessoa idosa, eu, não, na condição de diretor, não vou discordar dele, obviamente, mas de forma isenta. É um dos sites com conteúdo mais abrangente, que fala de saúde, que fala de educação, que fala de proteção financeira, que fala de tecnologia e que fala do conjunto de necessidades que a pessoa idosa tem para a sua vida. E vamos encaminhar para o final. Eu falei que eu ia fazer um esforço de falar aqui em 25, 30 minutos, já estou falando aqui há 24 minutos, vou agora falar do Viver Mais, a nossa ação mais recente. Nós estamos estruturando uma forma de relacionamento com os nossos associados que empacota num único produto, numa única abordagem, serviços e produtos que dialogam com saúde, com educação, com seguros, com capital, tudo isso, mas em valores que respeitem as finanças da pessoa idosa. Nós chamamos esse programa de Programa Viver Mais. No seu modelo atual, no seu desenho atual, ele está estruturado em 9 serviços, que combinam aspectos de saúde, telesaúde, segunda opinião médica, desconto em medicamentos, facilities, ou seja, coisas que nos ajudam no dia a dia, assistência residencial, apoio tecnológico. O que é apoio tecnológico? É um serviço que nós temos que orienta o longevo a mexer no celular, a configurar a impressora, a resolver um bug que deu ali no computador, a baixar um aplicativo, exatamente para que ele esteja mais preparado e mais capacitado, para quando alguém vier com historinha, que o senhor tem que passar a senha, tem que passar o código, ele fala assim, meu filho, minha filha, pode deixar que eu já sei, eu mesmo fazer, eu já tenho aqui uma assessoria que eu contrato, que é de confiança, que vai me orientar sobre o que eu tenho que fazer em relação a isso. Atendimento INSS, a pessoa precisa dar entrada no requerimento lá para o seu benefício de aposentadoria, seguro invalidez, acidente de trabalho. A gente tem uma equipe que faz a análise da documentação para ver se essa documentação está ok, está completa, está faltando alguma coisa, o que tem que inserir, o que está faltando. E aí temos, obviamente, os produtos de proteção, seguro de vida e assistência funeral. Não vou entrar no detalhe, não é o propósito dessa apresentação, quero apenas dizer que isso hoje está disponível no Instituto de Longevidade. Nós temos a possibilidade de que a própria pessoa entre no portal do Instituto de Longevidade e conheça, né, esses produtos. Nós estamos com o nosso stand lá também fazendo a apresentação de todo o detalhamento. Isso está desenhado para que seja acessível a faixas de investimento, assim, do preço de um hambúrguer, né, até o preço de uma saída para o cinema, e a pessoa que escolhe o quanto ela quer investir. Cada um desses serviços, individualmente, contratados separadamente, custaria de 3 a 5 vezes o que o pacote inteiro custa. E isso é justamente para que a pessoa tenha ali uma experiência de como gastar bem, né? Não é, de novo eu vou insistir nesse aspecto psicológico. Gastar bem não é simplesmente aquela piadinha de botar um sorrisal na mão, atravessar a piscina e sair com ele inteiro do outro lado. Não gastar nada, é gastar corretamente, no tempo certo, na proporção certa, da melhor maneira. Essas questões são fundamentais, valem para uma pessoa de 18, 20 anos, valem para a pessoa de 70 anos. E por que a gente tem que dizer isso para a pessoa de 70? Porque ela vai viver até os 100. Então, ela ainda tem 30 anos pela frente para se preocupar com as suas necessidades, com as suas demandas, e o Instituto espera poder ajudá-los da melhor maneira possível nesse período. Bom, alcancei a minha meta, estou terminando 10 minutos antes do meu tempo e recuperando um pouco do atraso. Fico à disposição de vocês, caso alguém queira fazer alguma pergunta. E peço desculpas por ter falado um pouco rápido aqui, mas acho que era necessário.
Quem quer perguntar? Som. Espera aí. Som. É porque está gravando, para transmissão pela internet. Só quero parabenizar você pela transparência e pela rapidez, né? E essa coisa que você fala é excelente, a gente já pratica isso. Eu pratico isso aí, automaticamente ela sabe disso. E eu gostaria que todos praticassem para depois dos 60, nós viver uma vida com mais conforto, melhor. Porque é difícil, viu? E essa última dos golpes, tomar cuidado. Não acredite em nada. Tem dúvida? Procure seu gerente de banco, procure uma autoridade no negócio para saber. É só isso. Muito obrigado. Sim, pois não? Então, meu nome é Vil, meu nome dele é João. Realmente ele faz isso, inclusive mentorando de várias coisas que eu quero comprar. Ele fala que não. E ele está certo, ele está correto. Nós estamos indo muito bem. Nós estamos muito bem. Só um pouquinho. Eles não vão brigar aqui não, né? Não. Quando você pode ter apenas 5 pares de sandália e serve, para que você ter 20, 30, 50? É um dinheiro mal gasto. Mas nós não vamos brigar, não, tá? E vocês pediram que a gente fizesse perguntas, não é isso? Então, nós vamos falar. Agora, uma coisa também que você falou é que antes da gente ter tudo isso, e um fator financeiro belíssimo, e a nossa saúde também, antes de tudo, nós temos que prevenir a saúde. Esse é o fator, para que a gente tenha uma longevidade muito séria e boa. Nós não vamos brigar, não. Há mais de 40 anos estamos juntos, tá? Há mais de 40 anos brigando e se... Que beleza. Tá bom. Bom exemplo. Lindo. Fala primeiro o que você faz. Bom, eu tenho 63 anos, sou do Rio. Atualmente estou terminando o curso de psicologia e pretendo fazer mestrado e doutorado em psicogerontologia. Já participo do congresso há 5 anos e estou maravilhado, né, com o aprendizado que eu estou tendo aqui. Eu procuro registrar, obter informações e parabéns por essa questão aí. É muito importante isso. Inclusive, minha filha mora aqui em Pinheiros, né, onde foi o congresso ano passado, e tive a felicidade, quinta-feira, no trajeto para cá, ganhar o meu primeiro netinho. Ela estava tendo... Parabéns. Filho na maternidade São Luís e eu estava me tornando avô pela primeira vez, né? Até comentei com ele ontem. Então, essa questão que o casal colocou aqui é muito interessante, porque a própria minha esposa, ela fala, cara, você está praticamente se aposentou como professor, estou na área de saúde, que eu trabalho no Ministério de Saúde, e esperando a aposentadoria, que é uma guerra, o INSS, é até interessante esse contato que o senhor passou, que eu vou procurar orientação, porque é inadmissível, eu estou desde maio esperando a minha aposentadoria sair, entendeu? E outra coisa que eu acho relevante, a minha esposa falou, para que isso, para que essa universidade agora, a 5ª universidade, depois que você criou os filhos todos, você resolveu voltar a estudar, quando a gente poderia, outras pessoas questionam, vai passear, vai curtir a aposentadoria. Não penso dessa forma. Entendeu? Eu vejo a questão da longevidade dessa forma. Você estudar, continuar suas atividades, faço minhas atividades físicas, faço musculação, faço natação. Estou tendo uma barreira, outra barreira grande que eu discuti aqui ontem na sexualidade masculina, que é a reposição hormonal. Conheci um excelente professor aqui ontem. E é isso. O projeto é interessantíssimo, entendeu? Eu acho que vai ser esclarecedor para mim. Essa questão da finança, eu acho um absurdo. Eu participei de um preparatório para aposentadoria de aposentados do Ministério da Saúde e eu questionei, por exemplo, a questão, você se aposenta, você perde auxílio alimentação e o vale transporte. Eu pergunto, só que você se aposentou, você vai deixar de comer? Vai parar de comer e vai parar de se deslocar? Não, você vai parar de se alimentar? Quer dizer que o velho não pode se transportar mais? Você vive a vida inteira para o trabalho, ganha essa contribuição e depois isso acaba. Outra coisa, plano de saúde, ontem eu me arrependi, não sei se foi esquecimento, deveria ter jogado essa pauta no Congresso. O plano de saúde é inadmissível. Você passa a vida inteira, eu, por exemplo, com esses 40 anos, em 2016 eu sofri um acidente doméstico.
que eu caí, infelizmente a escada fechou e eu não consegui tirar o pé esquerdo. Acabei com o meu calcânio, fiquei 9 meses, 6 meses sem botar o pé no chão e 3 meses fazendo fisioterapia só com a muleta. Isso, para mim, não deu para segurar o plano de saúde. Período da Covid, iniciando, eu já estava me aposentando como professor. Quando o perito pegou a minha pasta, falou assim, cara, você é um super funcionário público? Você não ficou doente não, meu homem, esses anos todos? Aí eu pergunto, qual foi a vantagem que eu tive nisso? Nenhuma. Consequentemente, não consegui mais pagar o plano de saúde, que é a GEAP. Entendeu? Querido, faz tua pergunta aí. Qual tua pergunta? A minha pergunta é, o que o projeto é interessante? O valor também achei um valor bem acessível. Quais as propostas desse projeto que a gente possa realmente expandir isso? Eu estou levando isso para o Rio, eu vou divulgar ao máximo. E eu queria saber como a gente pode ter essa flexibilidade de assessor. Ele quer ser um embaixador. É isso aí. Posso tentar responder? Bom, antes de entrar na resposta objetiva à pergunta que você me traz, eu queria falar rapidamente sobre uma variável que eu não falei, que é o efeito da pandemia. Acabei aqui que, por limitação de tempo, não falei sobre o impacto da pandemia na decisão das pessoas em relação às suas finanças. Muita gente levava a vida como se não houvesse amanhã. E aí precisou acontecer um fenômeno de escala global, como a pandemia, com um dano em termos de perda de vidas e também de saúde de muita gente e de emprego de muita gente. Mesmo quem não foi vitimado, mesmo quem não ficou com sequela, deve conhecer a história, se não for a própria história, a história de alguém muito próximo, de uma pessoa que foi dormir empregada e no dia seguinte acordou, ela tinha perdido o emprego porque o restaurante dela fechou, porque trabalhava num cinema e o cinema fechou, era da área cultural e os espetáculos foram todos suspensos. E aí muita gente se deu conta depois da pandemia que não dá para viver sem uma reserva financeira. Não por acaso esse assunto ganhou uma importância e despertou um interesse muito grande de 2021 para cá, e a gente estrutura o nosso produto, agora vou fazer a transição para responder a sua pergunta, a gente estrutura esse nosso produto exatamente na esteira de tudo que aconteceu depois da pandemia. Quando a gente percebeu, Walter, que não dava para ficar só no discurso, e não é que o discurso seja pouco, mas é que as pessoas precisam de soluções para problemas concretos. E o problema concreto dela é, eu estou gastando 30% do meu salário com medicamento. Adoro o conteúdo do Instituto de Longevidade, mas não dá para continuar vivendo gastando 30% do meu salário com medicamento. E aí a gente embute nesse pacote um desconto em medicamentos, que permite que o preço que se paga no pacote seja pago de volta, compensado, recuperado 3, 5 vezes só no desconto de medicamento, que é um dos itens. A pessoa que perdeu o emprego na pandemia teve que se recolocar no mercado de trabalho. Primeira coisa, tenho que me requalificar, tenho que fazer curso. Aí vai lá na internet, o curso online custa 40, 50, 100 reais cada curso. O nosso pacote começa em R$ 29,90 e dá direito a 200 cursos. A gente vai lançar um desafio, quem conseguir fazer os 200 cursos, a gente devolve o dinheiro do pacote da vida toda. Mas é isso que a gente quer, que a pessoa não pare. Né? Você estava falando, fazer uma pós-graduação num nível avançado, e muita gente deve olhar, imagina, e perguntar, por que o senhor continua estudando até hoje? E devolva a pergunta, por que não? A pergunta não é por que sim, a pergunta é, e por que não? Por que parar? Eu acabei de dar uma entrevista ali, volta aí o cinegrafista, veio conversar comigo ao final da entrevista e falou que tinha se aposentado. Eu falei assim, ótimo, e agora você está fazendo o quê? Ah, eu vim para cá porque eu não aguento ficar em casa. Eu falei assim, está certíssimo. O pior lugar para você ficar é em casa, trancado. Então, você tem que buscar um propósito, tem que buscar o que fazer. E isso dialoga com outros dos componentes que estão dentro do nosso pacote. Esse apoio tecnológico, por exemplo, é instigar a pessoa a cair no mundo da tecnologia, para se colocar de uma forma mais qualificada nesta guerra que virou a relação de consumo mediada por tecnologia. Como é que nós vamos espalhar isso? É um movimento ainda recente, tem 3 meses que nós começamos essa distribuição, mas uma informação que eu posso dar, qualquer pessoa pode distribuir. Do mesmo jeito que nós conhecemos quem vende cosméticos,
quem vende chá de emagrecimento, eu não vou falar as marcas para não fazer publicidade gratuita, mas qualquer pessoa que atua nesta cadeia de distribuição de produtos e tal, o nosso modelo pode ser esse também, de uma pessoa, o senhor, por exemplo, que atue na distribuição do pacote e que será naturalmente remunerado por essa distribuição. O time do Instituto está aqui e nós estamos no estande do Instituto de Longevidade, que vai poder dar detalhes. Mas esse é um produto para ser distribuído no Brasil inteiro por qualquer pessoa. Porque justamente queremos que essas pessoas nos ajudem no desenho dos próximos pacotes, dos próximos produtos. Vai vir novidade aí. A gente vai cuidar do cachorrinho, do gatinho, do papagaio, vai ter seguro para pet, porque a gente sabe da importância da companhia do pet nesta faixa etária. Tem muita coisa pela frente. Deu 0 ali, ó. Só para vocês saberem, a MAG, que é o Instituto da Longevidade, como origem, vem da Mongeral. A Mongeral é talvez o 4º CNPJ do Brasil, junto com o Banco do Brasil, que eu fiquei preocupado aqui. Casa da Moeda. Casa da Moeda, Correios, né? É isso aí. Então, e o Molina, que é o presidente da companhia, é talvez o decano, a pessoa mais respeitada na área de seguros, é um parceiro importantíssimo do Fórum da Longevidade, e nós estamos encantados com aquilo que eles produziram. Então, parabéns à equipe toda e parabéns a você, Gleice, porque a tua palestra foi muito legal. Gostei muito também. Eu agradeço, Walter, imensamente. Agradeço a vocês que estiveram aqui nessa prova de resistência, horário do almoço. A gente vai sair agora para comer alguma coisa, mas o stand está funcionando. Vão lá para bater um papo com a gente, tomar um café e me chame de novo, viu? Espero ano que vem estar aqui para continuar falando de longevidade financeira, porque a gente acredita realmente que essa é uma discussão inafastável. E eu fico muito feliz de, depois de uma plenária, de uma palestra tão forte, tão rica, acompanhei a parte final dela, vim falar de um outro assunto, e os dois assuntos, cada um tem o seu lugar, tem a sua importância, não são assuntos concorrentes. Por isso o fórum é tão importante, porque ele traz essa visão múltipla, plural, diversa. O que é único aqui é a qualidade de vida da pessoa idosa. É para isso que o fórum existe. Muito obrigado.